e agregar conhecimento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí eu gostaria de saber se todos estão visualizando. Sim, está aparecendo para mim, professora. Pronto, maravilha. Então é isso. Então, assim, hoje nós vamos falar de um tema específico chamado comunicação assertiva, tá? Por que que nós trouxemos esse conteúdo, esse tema? Porque um gestor de pessoas, um líder, um empreendedor, uma, um, um consultor, todas as pessoas que trabalham e convivem com pessoas precisam treinar essa habilidade extremamente importante no mundo de hoje. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é esse mundo bunny, esse mundo ansioso, não linear, instável, que nós estamos vivendo pós-pandemia. Então, a comunicação, ela é uma competência, uma habilidade essencial para quem está junto todo o tempo com pessoas. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Quando a gente estiver compartilhando, não se preocupem que eu não vou ficar aqui só falando caladinha. Eu vou envolver vocês e eu gostaria muito da participação de vocês. E agora eu vou me apresentar. Quem é a Júlia Macedo? Eu sou gestora no Senac Piauí. Hoje eu sou gerente da unidade Centro. Tenho muito orgulho de dizer que eu entrei no Senac, no Sistema S, como instrutora. E fui desenvolvendo e hoje assumo o cargo de gerente da unidade. Não largo a vida de professora, sou professora no SESVAL atualmente, mas sou professora de graduação, pós-graduação, e treinadora comportamental, porque eu sou empreendedora na educação. Então, faço treinamentos para a empresa, trabalhando o desenvolvimento de competências, tá? Já fui professora na UESP, na Uninasal, Anhanguera, Unip e outras instituições de ensino. Eu sou administradora por formação, sou apaixonada por gestão, sou especialista em educação profissional, sou especialista em gestão empresarial e agora finalizando minha especialização em gestão de pessoas pela PUC. Sou educadora há mais de 10 anos no ensino superior, na educação profissional e na educação corporativa. E toda a minha carreira, eu escolhi fazer formações voltadas para pessoas, competências, desenvolvimento de competências, comportamento, porque foi isso que eu escolhi para a minha vida, porque eu acredito no desenvolvimento humano das organizações através da educação transformadora. Então, eu possuo formação em coach por competência, eu sou analista comportamental pela Febracis, eu sou formada, tenho formação em programação neurolinguística, consultoria e outras formações. Então, eu gosto de me apresentar, é o meu lado A. Mas quem é o lado B da Júlia? Sou mãe da Júlia e da Juliana, sou casada com o professor Edson Júnior, sou filha do seu Etevaldo e da dona Fátima, e eu amo estar com minha família. Então, essa sou eu. Muito prazer. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, eu gostaria de começar
o nosso conteúdo, colocando para vocês a seguinte reflexão: tornar a comunicação assertiva cria um diferencial para o indivíduo e empresa, pois permite que haja conexão entre todos. E aí vai uma pergunta para a gente refletir. Como está a nossa comunicação? A gente tem um comportamento mais assertivo, mais passivo ou mais agressivo? Ou passivo-agressivo? Júlia, e por que você está perguntando isso? Porque esses comportamentos na nossa comunicação, eles precisam ser treinados para que a gente tenha, se empodere de uma comunicação assertiva, principalmente quando a gente está aí liderando pessoas, em contato com pessoas. E nós não somos só líderes num cargo, percebem? A gente não tem só essa liderança num cargo. Nós, dentro da nossa família, nós somos líderes. Dentro das nossas atividades, professora, eu sou consultora, você é líder. Então, a comunicação assertiva, ela cria um diferencial. Por quê? Porque é ela que permite a conexão. E quando a gente se conecta, a pessoa se conecta com outra pessoa, a gente tem resultados fantásticos. E aí, eu gostaria que levantasse a mão quem se considera uma pessoa assertiva. Levanta a mão, levanta a mãozinha. Quem se considera uma pessoa assertiva? Quem quiser pode fazer isso com o emoji aqui no Zoom ou levanta a mão aqui abrindo a câmera, tá bom? Mas eu gostaria de saber, quem se considera uma pessoa assertiva? Eita, tô gostando de ver. Claudilene, Jordânia, quem mais se considera uma pessoa assertiva? Assertiva. Uma pessoa assertiva. Professora, eu tento ser assertiva, tá maravilhoso. Élida, acertei, falei certo o seu nome? Sim? Pronto, maravilha, Élida. E aí vai outra pergunta. Você é assertivo com SS ou com C? Existe diferença da assertividade com SS e a assertividade com C? O que vocês acham? Vamos agora abrir os microfones, tá? Que eu quero a participação de vocês. O que vocês acham? Jordânia, você que levantou a mãozinha, você está podendo abrir o microfone? Pode falar? Compartilhar aqui com a gente? Me contem. Como é que está essa assertividade? Existe? É com SS? É com C? Galera, eu acho que está tímida. Mas vamos lá, vamos fazer outra provocação. Eu acho que a assertividade com C nem existe essa palavra, né? Tá errada. Ou existe? Desconhecia. Porque a assertividade é SS, né? A assertividade com C não existe essa nomenclatura. Então, você é assertiva com SS? Com SS, claro. Muito bem, Claudilene, muito bem. A assertividade com C, ela não existe no dicionário. Essa palavra, ela não existe no dicionário. Mas ela nos conduz a pensar em fazer certo.
porque vem de acerto, né? Mas de fato ela não existe. E o que seria esse você ser assertivo? Ser assertivo é afirmar o seu ponto de vista Faço uma deitada numa sem cama. desrespeitar o outro. E aí eu faço uma pausa. É fácil fazer isso? Na dinâmica do nosso dia a dia, familiar, pessoal, profissional, é fácil a gente ser assertivo 100%? Porque a Não, professora, comunicação é não, Fabiana. é, Muito Não. bem. Vamos. não é fácil de jeito nenhum. Ah, eu capacete. Inclusive em sala de aula, a minha tutora, Pode ela abrir sua assim, câmera, Fabiana? Pode abrir sua dá câmera para a muita. gente ver seu rosto? Ótimo. Então, É porque assim, eu não estou muito bem hoje, que eu não fui trabalhar hoje à tarde, aí eu passei a tarde deitada. Mas Mas a tá, a minha, gente está vendo você. mas a minha tutora Dalen, ela sempre assim me incentiva muito, porque eu tenho uma parte emocional que, tipo assim, as pessoas, elas me agridem com palavras e eu não sei revidar, entendeu? Essa parte dessa comunicação, assim, tá faltando muito para mim. Eu preciso aprender esse lado. E principalmente assim, perfeito. nessa questão do serviço social, a gente tem que ter uma postura firme, né? Perfeito, Fabiana. Já de cara, você já diz para a gente que você tem um comportamento mais passivo na sua comunicação. E a gente vai entender aqui o que é esse comportamento passivo e eu vou dar dicas de como a gente construir, aprimorar essa assertividade. Ela não acontece, Fabiana, do dia para a noite. Não acontece, mas ela é treinável. É importante, primeiramente, a gente identificar qual é o nosso comportamento mais predominante, entender, aceitar, para daí começar a fazer esse processo de mudança, porque ele é possível. Então, a nossa comunicação comunica ação. Ela é uma ação do nosso estado emocional. Então, o nosso estado emocional, ele reflete muito na nossa comunicação. Percebem? Então, quando a gente está triste, a gente comunica essa tristeza. Concordam comigo? Sim ou não? De Sim, alguma forma, a gente comunica. Quando a gente está alegre, a gente comunica essa alegria. E assim sucessivamente. E a comunicação, ela representa, porque a comunicação, meus queridos, ela não é só falada. A gente a todo momento comunica. A gente comunica com as nossas expressões faciais, com a nossa postura, com o nosso comportamento, o nosso posicionamento, a nossa fala, o tom de voz, e a gente vai já ver a importância de cada um dentro do processo, tá? Mas é escolher sempre. Escolher é uma escolha, se tornar cada vez mais assertivo. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. Então, quando a gente racionaliza, quando a gente traz para o consciente a nossa comunicação, a nossa identifica a emoção e traz para o consciente, a gente consegue trazer mais assertividade. Agora, quando a gente é só reagente, reage, aí a gente pode ou tendenciar para o passivo, ou para o agressivo, ou para o passivo-agressivo. E a comunicação assertiva, a assertividade, você Tadinha da vai bicha. defender o seu. Tem alguém com o áudio ligado? Fernanda, seu áudio está ligado. Então, o assertivo, ele defende os seus direitos pessoais, ele não deixa ninguém entrar na sua esfera pessoal, e ali ele ou explodir ou ele se recolher. Porque
essas posturas diz qual é a preferência da tua comunicação. Então, quando alguém vem para você e fala com você e você reage se reprimindo, né, ficando calado, evitando discussões, engolindo o sapo, você tem uma tendência de uma comunicação mais passiva. Júlia, mas às vezes a gente precisa ser mais passivo? Sim, precisamos. Mas uma coisa é você ser assertivo do que preferencialmente sempre ser passivo ou sempre ser agressivo. Compreendem o que eu quero falar, turma? Sim, tá aí, professora, o meu problema. É porque, assim, eu me julgo assim, eu não tenho amor próprio para poder me impor, entendeu? Então, eu vou estar sempre nesse passivo. O que que eu faço? Eu fico com isso remoendo dentro de mim. Inclusive, isso traz doenças para a gente, né? Sim. Depressão. Inclusive, eu estou fazendo acompanhamento com psicóloga. Exata, e ela me fala justamente essa questão, que eu tenho que saber me impor, tanto em casa com a família, quanto no trabalho, porque assim, no meu trabalho as pessoas me chamam de babona, porque eu sempre procuro dar o meu melhor, entendeu? Uhum. Entendi. Entendi, sim. E aí, dentro desse processo, Fabiana, vamos começar a se posicionar de forma assertiva. Você fica até o final da aula que você vai pegar essas dicas aqui bacanas, tá? Então Eu vamos vou lá. ficar assim com certeza, porque eu Que preciso disso. maravilha. Maravilha. Então, olha só, vamos entender a relevância de cada tipo de comunicação no entendimento de uma mensagem. E antes de começar a analisar esse gráfico, esse esquema aqui, eu quero puxar a atenção para um ponto. Nós somos responsáveis pela nossa comunicação. Às vezes uma pessoa diz assim: ah, mas eu falei, quem quiser que entenda. Eu gostaria que a gente desconstruísse isso. Vamos desconstruir. Para a gente construir a seguinte frase: nós somos responsáveis pela nossa comunicação. E o entendimento, o outro entender a nossa mensagem é responsabilidade nossa. É por isso que existem gargalos, ruídos na comunicação. Então, aqui a fonte desse gráfico é da Conquer, da escola Conquer, tá? Mas esse foi um estudo feito, uma pesquisa feita em Harvard por alguns psicólogos, onde eles chegaram a essa conclusão, onde ele diz que a linguagem, a comunicação não verbal, ela representa 55% de relevância na compreensão da nossa comunicação. Turma, 55% é um grande índice, é mais da metade. E aí, associando com os 38% do vocal, eu tenho quase que o círculo todo. O que você quer dizer com isso, professora? Quando a gente usa de forma estratégica, olha o bizu aí que eu quero dar para vocês agora. Usem isso de forma estratégica na assertividade da comunicação de vocês. Então, o assertivo, deixa eu ver se eu consigo aqui, todos me visualizam, porque eu vou fazer agora algumas representações. Sim, O eu assertivo, estou. beleza. Então, foca aqui um pouco em mim agora, nesse momento. O assertivo, ele se posiciona, a postura dele é assertiva. Júlia, como eu faço isso? Trazendo para a consciência o que vocês estão aprendendo agora, ok? Então, o ombro do assertivo, a postura, ela é uma postura ereta.
Não é aquela cabeça para cima, porque isso dá o ar de que é arrogância. É olho no olho com a pessoa que você está conversando. O gesto, ele não é aquele gesto exacerbado. Ele é um gesto com sutileza, com assertividade. O tom da voz não é alto e nem baixo. Ele é proporcional à situação. Então, tem horas que eu estou falando aqui com vocês mais incisiva, porque eu quero entonar, eu quero enfatizar uma frase, como eu disse, turma, eu gosto muito de uma frase. Decisões decidem destinos. Eu estou enfatizando, eu não estou alterando o meu tom de voz. E aqui eu estou usando o não verbal e o vocal. Olha como isso é estratégico. Então, a forma como você se comunica nas suas expressões faciais e corporal, elas são extremamente relevantes na tua comunicação. Então, Júlia, quando é que eu saio da passividade ou da agressividade? O passivo, ele tem um tom de voz mais baixo, mais assim, aquele tom de voz mais penoso, a postura dele é mais contida, aqueles tímidos, né? A entorta a cabeça quando vai falar, e aí fala com mais. Então, isso te posiciona de uma forma mais passiva. Às vezes se retrai. E o agressivo não. O agressivo, ele é expansivo, ele fala alto, ele se altera, ele gesticula de uma forma muito expansiva, fazendo até com que o outro se cale. É tanto que, às vezes, o agressivo, ele cala o passivo. Como é que eu faço isso para eu ser mais assertiva, Júlia? Principalmente quando você vai falar com pessoas. Quando você vai, por exemplo, dar um feedback para um colaborador seu ou dentro de um processo de consultoria, para quem está ali na tua consultoria, ou você é um professor e você vai dar um feedback para o seu aluno. Você tem que ser muito assertivo na sua fala. Muito assertivo. Muito. Porque isso vai fazer toda a diferença na tua comunicação. E aí, voltando para o gráfico, ele está dizendo aqui, só 7% é verbal, é o conteúdo. Então, o conteúdo não é importante de forma alguma. O conteúdo ele é muito importante. Mas quando ele é estratégico, quando você utiliza para prender a atenção, para chamar a atenção, para se conectar, porque comunicação é conexão. Então, quando você utiliza todo esse jogo aqui que a gente está vendo nesse esquema, usando tuas expressões, a tua postura, a tua entonação, teu ritmo, teu volume de voz, o conteúdo vai ser muito bem entendido. E aí é dessa forma que você gera conexão com quem está ali te ouvindo, quem está dialogando com você. Ou as pessoas que estão dialogando com você. Então, usem isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês de forma estratégica. Se você for dar uma palestra, se você for dar uma aula, se você for se comunicar com sua equipe, se você quiser falar de um assunto delicado, usem isso aqui de forma estratégica. E isso traz para você a assertividade. É fácil fazer isso de uma hora para outra? Não. Mas isso é treinável, trazendo para a tua consciência, porque quando a gente tem conhecimento, a gente traz isso para a consciência. E aí, no dia a dia, você vai se observando. Deixa eu ver como está a minha postura. Às vezes, você vai receber... e agora eu vou dar um exemplo, e eu só posso dar um exemplo por mim, né? Então, quando eu vou chamar alguém da minha equipe, que eu quero dialogar com alguém da minha equipe, ou que eu quero dar um feedback, eu não fico olhando em celular, eu não fico olhando para computador para ver e-mail, eu me volto para essa pessoa. E ali eu já estou com a comunicação que eu estou aberta
para dialogar com aquela pessoa. Aí ela vem e fala, começa a conversar comigo e eu estou o quê? Olho no olho, eu vou confirmando com a cabeça que eu estou entendendo. E na hora de ouvir com atenção, escutativa. E aí quando eu vou começar a dialogar com aquela pessoa, então eu entono a voz, eu coloco os meus gestos ali de uma forma que eu me conecte com essa pessoa. Eu não vou receber alguém onde eu vou estar aqui, ó, de forma desleixada, falando baixo, olhando para baixo. Como é que você vai gerar conexão dessa forma? Não gera. E a gente tem que estar muito vigilante da nossa postura. Muito, porque isso faz grande diferença. Tá fazendo sentido, meus queridos, isso que eu acabei de falar, sim ou não? Me contem agora, como é Sim, que com tá? certeza, com certeza. Eu vou até passar a observar essa questão da minha postura. Maravilha, Fabiana. Comece por isso. Isso vai te empoderando. Porque olha só, existe um estudo, e aí eu vou dar até como dica aqui no final da nossa aula, existe um estudo da Amy Cuddy que ela fala que as nossas expressões, elas é, é, ajudam o nosso cérebro das emoções que a gente está ali, nos empodera. Então, quando a gente abre uma postura assertiva, a gente manda uma comunicação para o nosso cérebro: eu estou bem, eu estou arrasando, né? Eu estou bem, eu estou segura. Porque a gente também precisa se sentir segura quando a gente está se comunicando. Então, essa postura, ela envia uma mensagem bacana para o nosso cérebro e traz essa confiança. Então, ela modela o nosso pensamento de nós mesmos. Tá? Então, fique sim, Fabiana, reveja como é que está teu posicionamento, porque isso vai te ajudar bastante, tá bom? E os demais, fez sentido? Como é que vocês se percebem hoje, olhando para esse gráfico, olhando para esse esquema? Júlia, eu preciso melhorar o meu volume, o meu ritmo, a minha voz, a minha postura, enfim, como é que vocês se percebem? Oi, Claudiana, comenta para a gente. Claudileide. Claudilene. Professora Júlia, assim, como a gente dinamiza muito com grupos, né, nós que somos professoras, e eu nem sempre digo só porque nós somos professoras, né, porque nós convivemos em grupos constantemente. A partir do momento que a gente está inserido no nosso seio familiar, a gente já começa a ter esses conflitos, né, esses conflitos de relações interpessoais e pessoais. E aí, depois desse contexto pandêmico, né, falo pelas nossas experiências, né, que a gente dinamiza em sala de aula, a gente tem observado esse processo menos aceitável dessa comunicação assertiva. Que a partir do momento que você leva um ponto a ser questionado, a gente começa a observar esses embates, né, como se as pessoas, se você chegar e apresentar algum campo de melhoria, está muito internalizado ainda pelo pessoal. E aí a gente não começa a ter essa relação de uma comunicação e compreensão, porque as pessoas elas precisam se despir, né, do que é pessoal e do que é uma relação entre grupo, entre gestão, entre relações com pessoas. E aí você trouxe lá no início da sua fala um ponto que é sempre a gente escuta bastante, dar-se com pessoa é muito difícil. Eu vou muito mais além do que isso. Dar-se com pessoa, não. Dar-se com pessoas que não têm esse autoconhecimento, né? De que não busca esse autoconhecimento para se compreender e ter esse entendimento de que uma relação ela parte de uma comunicação, de uma compreensão, e se você traz aqueles pontos que você vai indagar, que você vai questionar, que está muito imbricado naquilo que eu concordo, eu não concordo, que a gente sabe que gera esses conflitos, né? Que acho que foi a aluna, a participante que está aqui, que ela falou que ela fica muito nessa posição de passividade, porque não quer gerar conflitos, e isso ela acaba internalizando e ela acaba adoecendo, tendo doenças psicossociais, né, que a gente sabe que está muito interrelacionado a isso, e a gente fica nessa zona de conforto,
né? Eu não vou ter essa comunicação assertiva, eu não vou expressar o meu ponto de vista, porque senão vai levar para o lado pessoal. E aí, como é que a gente trabalha as possibilidades, né, de algo que a gente discute tanto, né, dentro de grupos, de coletivos, de empresa, que a gente está aberto para esse diálogo, que a gente está aberto para trabalhar as potencialidades? Como que a gente trabalha as potencialidades se a gente silencia as pessoas? Né? Se a gente não dá essa oportunidade para que as pessoas expressem a sua falha, a gente se coloca nesse ponto impositivo, né? De achar sempre que a nossa comunicação ela é a mais certa, ela é mais assertiva. E aí eu tenho observado muito isso nas minhas relações, né? Essas minhas relações interpessoais, principalmente de trabalho, que é algo que eu tenho observado que está muito imbricado. As pessoas elas precisam ter essa compreensão, elas precisam separar o que é o pessoal, né? Porque Perfeito. faz parte, esse diálogo ele faz parte. Uma equipe, uma gestão, ela só amadurece quando você traz esses pontos. Como que você vai amadurecer uma equipe se você não permite que as pessoas expressem o que incomoda, que não deixa elas satisfeitas? Comunicar com a equipe. Como é que eu vou promover esse desenvolvimento se eu não me comunico com minha equipe de forma assertiva? Porque quando a Exato. gente está na sala de aula, Licença só um pouco. oi, Assim, diante assim da conversa que a outra professora falou aí, eu não sei se eu estou errada, mas eu estou começando a ver assim, e para que eu possa ter essa comunicação assertiva, primeiramente eu tenho que me autoconhecer, saber quem eu sou, para que eu possa ter essa postura e vir também a conversar também com o próximo diante dessa postura, tendo esse perfeito, autoconhecimento para comigo mesma. perfeito. E é Perfeito. tanto, como é o teu nome? Desculpa, Fabiana, Fabiana. E aí, Fabiana, a gente aqui, eu vou entregar para vocês no final da aula um teste da assertividade. É uma SESMIT, né? É uma SESMIT da assertividade. Vocês vão fazer em casa, no momento de reflexão de vocês, que é um momento de autoconhecimento. Eu vou identificar como é que está meu comportamento diante da minha comunicação, se está realmente assertivo, se está passivo, se está agressivo, ou em que momentos isso acontece. Porque como a nossa comunicação, ela está muito interligada com a nossa emoção, nosso estado emocional, às vezes a gente age com uma agressividade, mas a gente tem que entender que existem preferências, a gente tem uma tendência. E aí, por exemplo, Fabiana, o passivo, ele tem tendência a ser passivo, mas aquele passivo, ele explode. E quando ele explode, ele vai para a agressividade, mas ele não gosta de ser agressivo. É tanto que quando ele age com agressividade, ele fica se corroendo. A gente vai já ver sobre isso. Então, assim, o autoconhecimento é muito importante. Por isso que o líder, todos nós somos líder, em algum momento da nossa vida a gente atua como líder, ele precisa primeiro saber, ele precisa conhecer a liderança dele. É a primeira liderança, é a minha autoliderança. Como é que está a minha liderança? Se eu não consigo liderar a mim mesmo, como eu vou liderar pessoas? Faz sentido essa pergunta? É importante a gente fazer essa pergunta. Então, muito bem, muito bom o seu ponto de vista, Fabiana, quando você diz a assertividade vem com autoconhecimento. E autoconhecimento nunca é demais. Todos os dias a gente tem que conhecer cada vez mais a nós mesmos, ok? Vamos prosseguir? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora dinâmica de cada comportamento desse. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês observassem a imagem que está na tela de vocês, para vocês me acompanharem. Então, eu tenho aqui, vou até virar ela aqui para mim, eu vou olhar para o lado, tá? Vou pedir licença, que eu vou olhar aqui para o ladinho, porque eu estou com duas telas. Então, eu vou olhar para a tela do meu slide para vocês me acompanharem, tá? Então, eu tenho 4 comportamentos aqui. O agressivo, que está de vermelhinho, o assertivo, o passivo-agressivo e o passivo. Então,
Então, eu quero que vocês olhem para aqui o canto esquerdo, quando ele diz assim, ó, baixa consideração pelos outros. Aqui na parte inferior diz assim, baixa abertura para a comunicação. Deixa eu ver bem aqui. Se Professor, tem alguém com o microfone ligado que eu não estou conseguindo entender o que a senhora está falando. Tem. Tu consegue fechar esse áudio? Você consegue, Júlia. Clica nos 3 botões acima, que você está sendo como anfitriã da Ativar sala. mudo. Isso, ativa. Pronto. Ativei. Gente, Pronto. vamos ativar o mudo, aí quando vocês quiserem expressar a opinião de vocês levantam a mãozinha no emoji ou faz um sinalzinho e a professora Júlia abre para vocês. Só para a gente ter uma melhor compreensão aqui da fala dela, tá bom? Pronto, ter uma experiência melhor. Então, eu vou repetir, tá? Então, eu tenho aqui em cima, no canto superior, o agressivo, ao lado o assertivo, o passivo-agressivo e o passivo. Aqui ao lado, né, no canto esquerdo, tem baixa consideração pelos outros. Na parte inferior tem baixa abertura para a comunicação. Ao lado direito tem alta consideração pelos outros. E lá em cima, superior, tem alta abertura para a comunicação. Então, eu quero que a gente olhe para o agressivo. O agressivo está lá em cima, no canto superior. O agressivo, ele tem alta abertura para a comunicação. Ele não tem problema em se comunicar. Se você perceber um agressivo, ele se comunica muito tranquilo. Ele não é tímido. O agressivo, ele não é tímido. Ele abre a boca, ele fala. Ele não tem aquela sensibilidade se ele está passando por cima de ninguém. Não. Por quê? Porque ele tem baixa consideração pelos outros. Ele tem alta consideração por ele e ele tem baixa consideração pelo outro. E ele tem alta abertura para a comunicação. O passivo, que está lá no canto inferior, ele tem baixa abertura para a comunicação. Ele só se comunica quando ele é chamado. Ele, numa roda de conversa, o passivo, ele prefere ficar mais calado, na dele. Ele não tem ele tem baixa abertura para a comunicação. Ele comunica quando ele está numa roda, que ele se sente à vontade, é um ambiente seguro, mas quando ele está com outras pessoas, estar com pessoas, ele tem baixa abertura para a comunicação. E o passivo, ele tem alta consideração pelo outro, mas ele tem baixa consideração com ele mesmo. É por isso que o passivo, ele engole sapo, ele fica calado, ele evita conflito, ele tem dificuldade de dizer não, ele diz não para ele, mas ele diz sim para o outro, sempre. Então, o passivo, para evitar conflito, para evitar ali que o outro se zangue com ele prefere ter consideração pelo outro do que com ele mesmo. Então, o passivo tem esse comportamento. O agressivo passivo, ele tem aquele comportamento mais sarcástico. É aquele debochado. É aquele que é passivo, mas quando ele fala, ele agride. Percebem? Conhecem pessoas que têm esse comportamento? Ele fala pouco, ele tem baixa abertura para a comunicação, mas ele tem baixa consideração pelo outro. Por isso que ele é agressivo. Ele fala pouco, mas quando ele fala agredindo. Não é com tom de voz, é com sarcasmo, é com deboche, é com ironia. Sabe? Ele engole o sapo, mas ele engole, mas depois ele fala com ironia. Então, ele é muito irônico. E qual é o melhor cenário e qual é o que eu provoco vocês para refletir e caminhar para essa atividade? A gente precisa saber como é que nós estamos nesse processo para a gente aparar essas arestas e caminhar para a assertividade.
Então, o assertivo, ele tem alta consideração pelo outro, mas ele tem alta consideração por ele. Percebem? Ele tem alta consideração pelo outro, mas ele tem alta consideração por ele. Eu, Júlia, era passiva. Meu comportamento natural é passiva. Mas eu, com essa construção de autoconhecimento, mesmo porque hoje eu ocupo um cargo de liderança mesmo, né? A liderança em sala de aula, eu tive que aprender a ser assertiva, eu tive que aprender a saber me posicionar. Porque o passivo, ele é posicionado. O agressivo posiciona com agressividade. E o assertivo, ele sabe se posicionar. Então, por exemplo, eu tinha maior dificuldade de dizer não. Hoje, eu digo não, mas eu digo não já organizando o sim. Ou então eu explico, nesse momento eu não posso. É melhor dessa forma. Do que dizer, o agressivo, ele diz não com louvor. Ele não tem nenhum problema em dizer não. E a forma como ele diz esse não, ela muitas vezes agride o outro. Percebem? Então, o assertivo, ele tem a consideração pelo outro, mas ele tem consideração por ele. E o assertivo, ele tem total abertura para a comunicação. Ele sabe se comunicar na hora certa. O passivo, ele perde oportunidades. Alguém aqui já perdeu a oportunidade porque preferiu ficar calado? Eu já perdi muita, mas hoje eu não perco mais oportunidades, porque eu estou sempre nessa construção da assertividade. Para vocês entenderem melhor isso que a gente acabou de falar, e aí eu pergunto, tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Até aqui está todo mundo entendendo? Como é que estamos? Dá aqui um joinha para mim, se está todo mundo entendendo. Quem está gostando, dá um joinha aqui para mim. Quem está gostando, dá um joinha aqui para mim. Maravilha, maravilha. Para a gente agora, entender melhor o que está sendo dito, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Claudilene, tu vai me ajudar agora. Geralmente, assim, vocês que estão dizendo que está tendo um probleminha no áudio, é bom vocês saírem e entrar novamente. Às vezes é só conexão mesmo de internet. Porque aqui eu estou perguntando aqui no chat, as meninas que estão ouvindo, a maioria diz que estão ouvindo bem. Então, tentam sair novamente e entram novamente, porque às vezes é isso, fica dando interferência. Sim, professora Não, Júlia, você quer que eu passe o vídeo para você? Como é que é? tá dando certo aqui. Ah, deu certo? Ótimo. Não, assim, porque ele tá no meu computador, Sim, e aí eu vou abrir aqui, aí se der BO aqui, eu passo a bola para você, sim, sim, para sim. você me Estamos aqui. ajudar. Sim, Pronto. tranquilo. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo do já ouviram falar do Porta dos Fundos? Pronto, então é um vídeo, né, é um vídeo dessas séries, dos Fundos, mas retrata uma comunicação passiva-agressiva, para vocês visualizarem como é que é. Volta aqui, só um instantinho. Gente, é só enquanto a professora Júlia se auto-organiza aí um pouquinho, a gente vai realizar 2 sorteios aqui com vocês. Mediante a assinatura da frequência, que a gente vai estar passando aqui no chat, a gente vai realizar um sorteio de uma agenda padronizada da Social Vision e a gente vai ofertar um sorteio de uma bolsa, né, para vocês, para vir participar desse curso de gestão e estratégia com pessoas com a professora Júlia. Então, fiquem atentos.
Eita, eu já tô ansiosa por esse sorteio, viu, Claudilene? Olha aí, já pensou? Eu também. Eu estou precisando do curso. Tá Você certo. vai? Vamos lá, energias Vamos positivas. lá. Energias positivas. O vídeo eu já compartilhei. Eu vou soltar aqui um pouquinho para saber se o som tá ok, tá Tá bom? bom. É bom Oi, que seja amor. devagar. Tudo bem? Desculpa. Tá dando, deu para escutar? Vamos só todos desligar o microfone e deixar só da professora, porque ela vai passar o vídeo, aí a sala fica toda em silêncio. Vamos lá, gente? Tá, professora, ficou bacana. Pronto. Depois eu vou dar o play aqui, tá? Certo. Oi, amor. Oi, amor, Tudo tudo bem? bom? Desculpa. Imagina, eu adoro quando você chega atrasado. É bom que dá pra resolver várias coisas no celular. Não, mas eu te mandei o WhatsApp, você viu? Eu adoro quando você acha que só porque você mandou o WhatsApp, você pode chegar a hora que você quiser. Não, amor, eu tava no trabalho. Eu adoro também quando você não responde minhas mensagens no WhatsApp, aí fica azulzinho. E aí eu fico, meu Deus, ele morreu! E aí quando eu descubro que você não morreu, eu fico aliviada. Não, você não achou que eu morri? Eu atrasei 10 Professora Júlia, travou. minutos. Ah, isso eu também. Presta atenção em mim. Você é muito passiva-agressiva. Travou? Travou. Vou botar do começo, então, tá? Certo. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? bom? Desculpa. Imagina, eu adoro quando você chega atrasado. É bom que dá pra resolver várias coisas no celular. Não, mas eu te mandei o WhatsApp, você viu? Eu adoro quando você acha que só porque você mandou o WhatsApp, você pode chegar a hora que você quiser. Não, amor, eu tava no trabalho. Eu adoro também quando você não responde minhas mensagens no WhatsApp, aí fica azulzinho. E aí eu fico, meu Deus, ele morreu! E aí quando eu descubro que você não morreu, eu fico aliviada. Não, você não achou que eu morri? Eu atrasei 10 minutos. Ah, isso eu adoro também. Eu adoro quando você diminui minhas reclamações até elas ficarem bem ridículas. Você adora isso? Eu adoro, eu piro. É muito bom porque eu já sei que eu que sou louca e que você tá certo. Ana, coração, presta atenção em mim. Você é muito passiva-agressiva, você não precisa ser assim. Pode falar, amor, odeio quando você faz não sei o quê. Eu adoro quando você me rotula com termos técnicos. Porque é bom que eu não tenho que fazer análise, né? Análise de graça. Então você não adora isso, tá? Você pode falar a verdade. Adoro quando você acha que você sabe mais sobre o que eu adoro do que eu mesma, que sou a pessoa que adoro. É muito bom, porque inclusive se eu esquecer o que eu adoro um dia, eu posso te perguntar, João, o que eu adoro? Me lembra? Vamos falar sinceramente? Vamos. Adoro quando você ensinou que eu não sou assim. Para, caralho! Fala direito o que você acha, o que você sente. Tá bom, eu odeio. Eu odeio tudo isso que eu falei que eu adoro. Eu odeio. Ai, que alívio. Nossa, eu adoro quando você fala que você me odeia na minha cara. Todo mundo conseguiu assistir direitinho? Depois você disponibiliza lá no grupo, porque ficou um pouco Vou disponibilizar. cortado, mas deu assim Deixa para eu entender. passar aqui para você logo. Pronto, vamos Ótimo. fazer assim. Eu vou passar logo o link dele do YouTube, Ótimo. que aí você já coloca lá no grupo geral. no grupo. No grupo geral. Eu coloco aqui. Tá, enquanto eu vou disponibilizando o link, me contem. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, tá? Eu acho que eu não estou no grupo. Vou botar pro... Você não entrou, Fabiana? Como foi que você entrou na sala? Eu estou pensando que é um grupo reservado que vocês têm. Você entrou através de lá, não foi? No momento eu estou. Ah, sim. Eu estava sim. pensando que era outro grupo. Não, vai ser disponibilizado lá. A gente vai colocar lá. Ótimo, Pensei que obrigada. alguém tinha passado o link para você. Aí por isso que eu perguntei. Que a gente está colocando as informações, tá? Eu pensei que alguém tinha repassado o link. Só me diga o nome, professora Júlia, que eu coloco lá. Pronto. Minha conexão falhou um pouquinho, mas já voltei, tá? Como é o nome do vídeo? Deixa eu botar aqui para vocês. Está aqui. Mandei lá no nosso grupo, tá bom? Ótimo, perfeito. Certo. Bom, então deixa eu compartilhar novamente aqui o slide.
Ó, minha conexão tá estável, mas nós vamos segurar na mão de Deus que vai dar tudo certo. Me coloca como anfitriã novamente para eu compartilhar, porque eu caí, aí eu acho que eu perdi Foi, você saiu da sala e voltou a questão novamente. do. Ah, você como... Isso. Então vamos lá. Perfeito. Com tudo que a gente falou, o que vocês perceberam no vídeo? Com o que a gente estudou aqui já, o que vocês conseguiram perceber do vídeo? Quem quer comentar? Assim, no vídeo, eu achei ela muito sarcástica. Exatamente, Fabiana. Muito sarcástica. Muito. Deu para entender aí o comportamento agressivo passivo? O que vocês acham? O que vocês visualizaram? Assim, eu achei ela mais agressiva do que passiva, não vou mentir, na minha opinião, né? Carla abriu o microfone. Você quer compartilhar, Carla? Ela só abriu mesmo. Mais alguém quer compartilhar antes de eu comentar o que a Fabiana acabou de dizer? Às vezes a gente tem muitas falas veladas, né? Por exemplo, o uso de termos técnicos, que é o que ela utiliza muitos termos muito técnicos, que muitas vezes essa oratória ela se torna técnica e agressiva. Né? E assim, para quem não tem um entendimento, acha que é lindo, maravilhoso, que está perfeito, né? Aquele discurso. Mas quem tem um entendimento do uso das técnicas, você consegue diferenciar o que é uma comunicação passiva-agressiva. Eu, por exemplo, eu consigo diferenciar o que é uma comunicação passiva-agressiva e o que é uma comunicação passiva-assertiva. E aí, muitas vezes, as pessoas elas acabam sendo deslumbradas pelo aquele discurso bonito, que ela utiliza muito essa fala. Ela traz muitas linguagens técnicas, tão tal que ele diz, me diga só uma coisa, você não gosta ou você não gosta? Né? E aí isso a gente vê muito nesses discursos. E aí eu tenho uma frase que eu, particularmente, eu utilizo muito nas minhas dinâmicas em trabalhos, em grupos que eu participo. Eu sou muito mais de observar atitudes do que falas. Né? Geralmente, você que está nesse mundo acadêmico, ou que você lida com gestores, né, que você lida com essas pessoas, você sabe que eles são munidos. Se eles não têm uma bagagem, mas eles têm uma assessoria, né, que trabalha ali, aqueles textos bem produzidos, né? E aí, muitas vezes, a gente observa um discurso muito bem plano, muito bem alinhado, mas muito agressivo, né? E é isso que está essa diferença no que ele traz nesse vídeo. Muito bom esse vídeo. Bom mesmo. Maravilha, maravilha. Aí eu vou voltar, maravilha. Maravilha que você acabou de dizer. E aí eu vou falar para o que a Fabiana, vou voltar para o que a Fabiana disse. Eu achei ela mais agressiva do que passiva. Isso. Ela foi totalmente agressiva, porque o sarcasmo, o irônico, ele é agressivo. Mas por que a gente linka ao passivo, Fabiana? Porque ela não alterou, ela não gritou, ela não esperneou, ela continuou com a voz tranquila, o tom da voz dela estava ok, a entonação estava ok, os gestos dela estavam ok, mas ela estava sendo agressiva na fala dela, quando ela disse assim, eu adoro quando você fala isso, e quando você fala isso, você me chama de louca. Ela coloca isso, ela enfatiza a ironia. Ela não gosta daquilo dali. O Eu deboche, adoro né, quando no você... popular. O deboche. O deboche do senso comum, né? Que é o que mata Isso, numa o que comunicação. mata. Justamente. Eu adoro quando você visualiza minhas mensagens, mas você não me responde. Eu penso que você morreu. Ela está ofendendo naquela hora. Ela ofende. Por isso que ela é agressiva. Mas ela ofende mantendo o tom de voz,
mantendo a postura, ela não perde o controle no sentido da agressividade pelo geral. Porque o agressivo, na hora, você falou, sabe, o agressivo, ele entona muito, ele grita, ele aumenta o volume, o tom de voz dele. Entendeu, Fabiana? Mas ela é agressiva, sim. Mas ela é uma agressiva com uma Sutileza. calma. Olha, da próxima vez eu vou saber diferenciar. Agora eu entendi pela Não, a gente está aqui para tom de voz. aprender. Gostei muito da Pronto. explicação. A gente está aqui para aprender, viu? Estamos juntos. Aí, olha só, aqui eu trouxe para vocês, nesse slide, as características principais. Então, a gente vai começar pelo assertivo, que é o que eu quero que vocês desenvolvam para poder se conectar com pessoas, tá? Esse é o meu objetivo, que vocês desenvolvam cada vez mais a assertividade, porque a assertividade ela gera conexão com pessoas, tá? Então, saber se afirmar é assertivo, sabe dizer sim, não, sem ofender, respeitando a si, respeitando o outro, e age com tranquilidade. Júlia, o assertivo, ele tem uma inteligência emocional desenvolvida? Tem. O assertivo tem uma inteligência emocional desenvolvida. Por isso que é importante a gente investir em autoconhecimento, investir na gestão das nossas emoções, saber realmente organizar essas emoções, porque As terapias, né, professora? terapias, isso. Vida, isso é muito Isso, é muito importante. Então, saber fazer isso, que a comunicação, ela comunica o nosso estado emocional. Então, a inteligência emocional, ela está presente na assertividade. O passivo, qual é o comportamento dele? Ele engole sapo, ele evita discussões e ele cede fácil. O agressivo, ele age para dominar, ele é autoritário e ele cria conflito. Ele critica, ele não ouve a pessoa, ele não sabe ouvir, ele só fala e não deixa o outro falar. Esse é o comportamento agressivo. E o passivo-agressivo, ele é irônico, ele joga indiretas, ele é sarcástico e ele é debochado, tá? Até aqui tudo bem, meus queridos? Então, agora a gente vai entrar, né, numa parte de conteúdo voltado para a comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva é uma das principais competências do profissional. Então, essa, como eu acabei de dizer para vocês, é uma capacidade que ela vai demonstrar o teu nível de inteligência emocional, a tua inteligência social. Eu gosto muito desse tipo de inteligência porque o gestor de pessoas, quem está junto com pessoas, liderando pessoas, ele tem que saber se relacionar. Ele tem que ter a habilidade dos seus relacionamentos interpessoais, se relacionar com o outro. E isso é uma habilidade de inteligência social. Como é que está a nossa socialização? A gente sabe se relacionar com as pessoas, nós temos inteligência emocional para se relacionar com as pessoas, e hoje esse é o mal do mundo. O mundo está crítico por conta dos relacionamentos interpessoais. São relacionamentos fragilizados, cada um querendo ter a sua verdade, se comunica de forma grosseira, com sarcasmo, com ironia, e não traz essa assertividade. Porque a assertividade é sempre a melhor escolha. Então, isso é ter assertividade na comunicação. Então, a comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, com dinâmica, respeito e obtém o retorno esperado. E é isso que o líder, que o gestor de pessoas, ele tem que buscar no relacionamento com a sua equipe, né? Então, quando funciona bem, cria um canal aberto que permite o diálogo entre as partes e uma maior intercolaboração. Sabe por quê? Deixa eu contar uma história,
um pulo do gato para vocês. O liderado, ele precisa sentir confiança com o seu líder. A base de um relacionamento, meus queridos, é a confiança. Como é que você vai liderar pessoas se as pessoas não têm confiança em você? E isso é questão de conexão. E a melhor ferramenta para isso é a comunicação. Então, quando eu tenho uma comunicação assertiva, eu tenho escuta ativa, eu sei ouvir, eu sei me posicionar, eu sei falar com clareza, tudo isso contribui para a tua melhor gestão, tá? E o que é essa comunicação assertiva? Ela é aquela que expressa segurança ao agir, né? De maneira firme, sem ser grosseiro, tá? Sem ser grosseiro, que se comporta de maneira firme, que demonstra decisão nas palavras. Ele é um excelente orador, ele é um excelente comunicador, né? Como treinar a assertividade? Aqui é o pulo do gato para vocês. Você está com a mãozinha levantada, Cláudia, você quer falar? Tá, teu som tá desligado. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa e, assim, um dos fatores preponderantes que traz para um processo de desconstrução de qualquer projeto, de qualquer ação, de qualquer empresa, de qualquer vínculo, de qualquer relação saudável, é o processo da comunicação. E aí isso estava trazendo essa questão da expressividade que hoje as pessoas elas utilizam muito mais o meio de comunicação através de mensagens textuais, né, e através de áudios do que a própria comunicação participativa ali que você conversa olho no olho através de uma ligação. E aí, como a gente sabe, tem vários eixos de interpretações que você trouxe, né? E aí estava apresentando essa fragilidade que está se apresentando dentro desses contextos de relações, porque hoje as pessoas elas se comunicam mais através disso. E aí, às vezes, a expressividade, a forma como você escreve, o tom que você utiliza, a forma que você é dessa pessoa, se tem essa assertividade ou não, ela é muito expressiva em seus textos. E aí começa aquela geração de conflitos, do qual a gente sabe que é quase que chaveirinhos em grupos, né? Uma realidade que hoje acontece muito. E aí estava trazendo outra questão também dessa falta de comunicação nos espaços, porque tudo acontece por falta de um bom diálogo. E aí a gente observa que as pessoas elas se colocam muito nessa posição, né? Pelo menos eu escuto muito isso nos meus espaços que eu dinamizo. Eu sou uma pessoa de mente aberta, eu estou aberto para o diálogo. Mas quando você observa, que você senta, que você vai conversar e você começa a ver a expressividade que aquela pessoa em nenhum momento ela estava aberta para o diálogo. É onde a gente começa a ver essas interferências do pessoal sendo ferido e não tendo aquele autoconhecimento, né, pessoal. Por isso que eu digo que uma boa estratégia é você se autoconhecer para que você possa ter essa compreensão do que é essa comunicação assertiva sem se ofender. Eu acho de extrema necessidade. É só mesmo suplementar aí na sua fala. Perfeito, perfeito, e foi maravilhoso, porque assim, você falando, eu comecei a ter vários insights, porque o que é que acontece? No WhatsApp, a gente se comunica muito hoje pelo WhatsApp, e no WhatsApp, a gente também tem esse comportamento. Do mesmo jeito, tanto fazendo áudio, quanto digitando os textos. Então, quando a gente fala assim, quando uma pessoa chama a gente para um diálogo, aí fica assim, oi, boa tarde. E aí, quando a gente bota assim, olá, vírgula, boa tarde, emoji, a gente está sendo bem assertivo. E aí a resposta vem assim, boa tarde, sem um ponto de exclamação, limpo, seco, objetivo e direto. Ali você já diz assim, essa pessoa não está bem, não. Ó, o jeito que ela me respondeu, que a gente gera interpretações, porque é a compreensão da comunicação do outro, como você estava falando agora. Então, não precisou a linguagem, as expressões, porque lá naquela forma como é falado, já mostra qual é qual é naquele momento o estado emocional da pessoa. Né? Então, isso é muito, 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 muito importante. E aí, eu trago para Assim, uma reflexão. Oi.
A falta de uma vírgula, ela pode dar um outro entendimento para a pessoa que está lá lendo, né? Exatamente. E a compreensão, ela pode ir totalmente ao contrário, não é isso, Fabiana? Exatamente. E aí você imagina bem aqui, ó, olha só que louco que eu vou que eu vou falar aqui, para a gente refletir. O teu liderado, tá? O teu liderado interpreta o teu liderado como pode ser o teu filho, como pode ser o teu aluno, a pessoa como que você estiver conduzindo ali um processo de consultoria, um atendimento. Imagina que esse é o teu liderado. E aí ele fala com você e você tá com a cara fechada, ou então você responde de forma rápida, grossa, você é reativa ali aquela fala dele. Você já quebrou a conexão com ele. Ele não vai ter confiança em você para falar, para dar continuidade, ele vai preferir se calar. Por isso que nós, líderes, nós temos que ter muito cuidado com a forma que a gente fala, o que e como a gente fala. Por exemplo, às vezes você diz assim, professora, mas eu respondi boa tarde porque eu estava agoniado, eu estava numa situação que eu tinha que responder de forma rápida. Pois deixa eu te pedir uma coisa, é melhor não responder. Escolha responder da melhor forma possível. Por isso que nós líderes, nós gestores de pessoas, a gente tem que estar muito consciente, nós temos uma grande responsabilidade com ele. Porque o que a gente fala e o como a gente fala, a gente pode impactar positiva ou negativamente a vida daquela pessoa. E isso é Eu muito, posso até citar um exemplo, por na favor. hidroginástica de ontem, tem uma senhora lá de 75 anos, que eu falei para ela que no meu serviço todo mundo já a conhecia. Aí ela falando assim, falando mal de mim, eu falei, não, eu estava falando em você, não de você. A preposição, ela faz toda a diferença. Toda a diferença, né? E aí a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque com o que a gente fala para o outro, a gente pode gerar um grande impacto na vida de outra pessoa, positivo ou negativo. E isso é muito sério, gente, isso é muito sério, tá? Então tá aqui dicas de como treinar a assertividade. Dica número 1, preste atenção na sua linguagem corporal. Preste atenção na sua linguagem corporal. Ela vai ser o ponto, o pilar da sua comunicação assertiva. 2, ouça na essência. Ouvir na essência. Escutar, na verdade. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar, tá? Outra coisa, terceira dica, controle suas emoções. Então, se você está com um estado emocional mais agoniado, mais ali sem paciência, Abalado. abalado, justamente porque assim nós temos o poder de gerenciar essas emoções, certo? Então, assim, gerencia ela, filtra ela para você poder responder o outro. É muito importante, tá? Quarta dica, pratique dizer não com sabedoria. Não é o não pelo não de forma grosseira e nem o sim quando você quer dizer não, que aí é o passivo, né? Mas dizer não com sabedoria. Tenha clareza e simplicidade na sua comunicação e feche essas dicas com não deixe o feedback para amanhã. Feedback é feedback, ele tem que ser dado naquele momento. É extremamente importante, tá? E aí agora eu vou colocar, vou passar para a Claudine. O teste da assertividade, e isso aqui eu mando para vocês, eu envio para vocês como um presente, tá? Eu envio para vocês ele como um presente, bom?
teste da assertividade. E aí eu peço, deixa eu fechar aqui esse áudio. Eu peço, tá? Que vocês façam esse teste. Isso é um momento de autoconhecimento para vocês, tá bom? É um autoconhecimento, é um presente que eu estou dando para vocês fazerem esse teste da assertividade, para vocês se perceberem como é que está a assertividade de vocês, como é que está a passividade, a agressividade. Porque isso é autoconhecimento. E tomar decisões em cima daquilo que você, da forma como você está se enxergando. É extremamente importante. Então, a assertividade, ela diminui o estresse, ela facilita lidar com conflitos, ela aumenta a tua credibilidade enquanto pessoa, ela demonstra acessibilidade ao lidar com o outro, nos permite a ter uma saúde mental equilibrada e o resultado é melhorar os relacionamentos. Então, eu encerro essa aula dizendo que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias com pessoas comuns. Abraham Lincoln disse isso, e ele foi muito assertivo quando ele disse isso. Então, a nossa maior habilidade, enquanto líderes, é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Mas como desenvolver essas habilidades? Através da nossa comunicação, através do nosso exemplo, do melhor do nosso potencial, porque somos líderes. E para o líder, o autoconhecimento, o desenvolvimento, ele tem que ser diário. A gente não pode parar. E eu parabenizo todos vocês que ficaram até aqui nessa aula, querendo aprender mais, abertos para o conhecimento, porque conhecimento transforma as nossas vidas. A gente vai ser sempre pessoas melhores através do nosso conhecimento, porque nunca ninguém tira ele da gente. E aí eu encerro com essas dicas do livro Seja Assertivo, da Vera Martins. Eu gosto muito desse livro, ele me ensinou muito, ele me ensinou a ser assertiva. A TED da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, e da Amy Cuddy, Sua Linguagem Corporal Molda Quem é Você. Então eu deixo aí essas 3 dicas, quem quiser se aprofundar mais nesses conhecimentos, tá? da comunicação assertiva. Mas deixo outra dica bastante especial. Se você quer participar de aulas como essa, aprender mais, com ferramentas, com desenvolvimento, com feedback, com pegar na mão, nós estamos promovendo um curso, né? Gestão Estratégica de Pessoas, e nesse curso a gente vai aprender esse conteúdo e muito mais, como saber lidar com pessoas, tá certo? A gente vai ver conteúdos como relações interpessoais, gerenciar conflitos, network inteligente, como recrutar pessoas, como selecionar pessoas, como recompensar pessoas, quem quer trabalhar com treinamento e desenvolvimento, como fazer treinamentos. Então, esse conteúdo riquíssimo, com entrega total, 100% dessa professora aqui, com ferramenta prática, pegando na mão para te ensinar, a gente vai ter nesse curso. E aí, para falar melhor do curso, eu vou passar para a nossa querida Claudilene para poder falar mais dele. E aqui eu me despeço, deixo o meu muito obrigado por vocês ficarem aqui consumindo o nosso conteúdo. Tá com Quero você. falar, complementar a sua Por palavra. favor, Fabiana. Sim, É com o certeza. seguinte, eu descobri que é uma coisa que ninguém nos rouba, é o conhecimento. E esse conhecimento, ele é libertador. Verdade. Arrasou. Arrasou. Frase de Paulo Freitas, né? Paulo Freire. Primeiramente, olha, eu estou disponibilizando aqui para vocês no chat esse link do Google Forms para que vocês façam um preenchimento com calma, com tranquilidade, com assertividade, para não errar as informações, para que vocês recebam o certificado de vocês e através dele a gente vai realizar um sorteio. Vou estar aqui disponibilizando a agenda
né, para que vocês possam estar dando uma olhadinha do que a gente vai estar sorteando para vocês, a Social Vision aqui, em parceria com a professora Júlia. Vocês viram aí que é uma profissional extremamente qualificada e o principal, assertiva na sua fala, né? Tem leveza na sua fala, traz processos de humanização em sua fala. E, assim, a nossa proposta vinculada com a professora Júlia nessa perspectiva desse curso é exatamente pela logística do mercado que a gente tem percebido. Né? Cada vez pós-pandemia, a gente está dando-se com pessoas extremamente mais agressivas, impacientes, laços que poderiam ser construídos através de uma amizade duradoura ou de uma relação de trabalho menos conflitosa, está se perdendo por falta de uma comunicação assertiva, por falta de uma comunicação acolhedora, por falta de uma comunicação humanizada. E aí, como é que a gente se permite nesses processos? Eu sempre digo uma coisa, eu particularmente não gosto e não admiro pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quando você se coloca nessa posição, eu nasci assim, eu vou morrer assim, você é uma pessoa que não se abre para o novo. Você é uma pessoa que não dá-se possibilidade para você aprender, para você evoluir. Quando você é uma pessoa que diz assim, eu nasci assim, mas eu sei que eu preciso melhorar, porque todos nós passamos por esse processo de reflexo, né? Por esse processo de melhoria, você é uma pessoa que se permite para o novo. Você é uma pessoa que se permite ser uma pessoa melhor. E aí a gente traz também algumas reflexões nesse sentido de como que você pode estar trabalhando essa sua comunicação. A gente tem 3 pontos que eles são chave, né, gente, dentro das nossas relações pessoais e interpessoais. Quais são eles? Humildade, empatia e sensibilidade. Professora, como assim? Ou você nasce, porque elas não são compradas na prateleira de nenhum supermercado, mas elas também podem ser trabalhadas. E aí eu sempre digo, ou você nasce ou você se permite adquirir ela. E elas estão muito interligadas nessa comunicação, nessa relação que a gente tem com as pessoas. E qual a importância de vocês que são empreendedores, não só empreendedores, mas todos vocês que a partir do momento têm conflitos nas suas relações, se permitirem ter acesso a esse conhecimento, vocês vão se tornar pessoas muito mais proativas, produtivas, empáticas, sensíveis e vão trabalhar essas 3 categorias, que é a sensibilização, a humildade e a empatia. E aí esse curso, juntamente com a professora Júlia, né, que vocês viram aí a bagagem dela, uma pessoa extremamente qualificada, e não porque eu sou da área da educação, não porque eu faço parte dessa empresa, da Social Vision, e não pela lógica de mercado de estar oferecendo e proporciona esse curso para vocês, mas que vocês se permitam. Eu sempre digo, quem investe em conhecimento não é despesa, é investimento. Qualificação profissional hoje dentro do mercado, dessa lógica de mercado globalizado que a gente vivencia, ela é uma estratégia de sobrevivência. Né? Para que os espaços de trabalho de vocês, para que os espaços de trabalho de família de vocês, de amizade, de relações pessoais, interpessoais, eles não se diluam, né? Eles não se percam. Uma vez eu estava lendo uma pesquisa e aí foi bem interessante essa questão do que a professora Júlia trouxe, né? Essa comunicação pelo WhatsApp. E aí, muitas vezes, as pessoas na correria, no estresse do dia a dia, ou mesmo pela própria questão do hábito, né? Ela já manda uma mensagem direta. Ela não quebra. Ela não pergunta, oi, tudo bem? Como é que você tá? Por mais que hoje essa relação, né, ela se pareça tão diluída, tão insensível, que cada vez mais as pessoas elas estão tão insensíveis, tão empáticas, mas isso não quer dizer que a gente precisa seguir essa lógica de todo mundo, porque nós não somos todo mundo. Nós somos seres construtivos dessa sociedade, nós fazemos parte de grupos que a gente desenvolve as nossas relações pessoais, interpessoais, e nós podemos ser diferentes. Né? Eu, particularmente, Claudilene, a professora Júlia ela trouxe uma coisa das emoções da comunicação. Se eu não estou bem, é natural,
porque eu sou ser humano de carne e osso e dente como qualquer outra pessoa, corre nas minhas veias sangue, eu não respondo o WhatsApp. Eu deixo passar aquele momento e eu prefiro responder quando eu estiver dentro da minha sanidade mental, com todos os meus gatilhos controlados. Porque isso gera um impacto muito grande da forma como você fala. Mas, graças a Deus, eu trabalho muito na questão da comunicação. Graças a Deus, é uma das coisas que eu procurei trabalhar. Já fiz esse curso, só que eu fiz Relações Interpessoais, que a professora Júlia vai trazer dentro desse módulo em 2019. Hoje, 2020, eu percebo a necessidade de fazer novamente esse curso, porque eu estou dando-se com pessoas que passaram por um processo trágico da pandemia, grau de ansiedade ao extremo e estão cada vez mais fragilizados. Então, a gente precisa estar melhorando essa comunicação. Principalmente a gente que dinamiza em grupos, né? E aí para vocês também que são empreendedores ou que precisam e que buscam melhorar esse autoconhecimento de vocês. É uma oportunidade boa, pensem aí, repense. Eu sempre digo, você tem a oportunidade, eu geralmente falo para as minhas alunas, olha, invistam em qualificação profissional. Lá, professora, as coisas estão difíceis. Tira uma unha, tira um cabelo, deixa de comprar uma roupinha ali, faz um investimento. Se você apertar um pouco esse orçamento e deixar um pouco superficial, você consegue. E aí a aluna aqui que está participando, ela trouxe uma coisa muito certeira. Conhecimento nunca é demais e ninguém tira de vocês. Isso permite que você se torne uma pessoa melhor. Claro que ele está unido muito com a sua essência, o que você se permite e que você entende de ser pessoa melhor. Né? Os dois andam muito juntos. E é isso, muito obrigada aqui pela participação de vocês. A gente fica muito agradecida, a gente teve um quantitativo de 25 pessoas. Achei super interessante, porque assim, é um tema que a gente se vê cada vez mais relevante, né, mais necessário para ser trabalhado. E se permitam, gente, se permitam a fazer esses processos para que vocês dinamizem aí os espaços de vocês sem menos conflitos, menos desgaste emocional e menos esses psicossociais que essas comunicações não assertivas elas trazem, né, para as nossas relações. E é isso, vou estar aqui colocando a agenda para que vocês vejam o que a gente vai sortear. Só um minutinho mais do tempo de vocês para a gente encerrar. Tem perguntas aqui no chat sobre o curso terá contação de quanto tempo, mais algumas informações sobre o curso. Sim. Você pode ir passando aí, professora Júlia, enquanto eu procuro bem que Posso. Então, vamos lá. Para quem se interessou, né, nessa aula, quem gostou, tá? Você vai, como eu coloquei, vocês vão ver tudo isso e muito mais lá no nosso curso, tá bom? O que é que a gente vai estar propondo, né? A previsão. A gente quer começar o curso no dia 9 de outubro. 9 de outubro, certo? O curso, ele tem a carga horária ele vai de 30 horas a 60 horas. Como, Júlia? São 30 horas de aulas aqui no Zoom, tá? Nas segundas e terças-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. São 2 horas por aula, por dia, tá? Então, nós vamos ter aí 15 encontros, tá bom? E as outras 30 horas é de atividade prática. Então, como a gente vai ter muita atividade prática, mão na massa, ferramenta, então toda aula a gente vai fazer essas atividades. E eu vou estar nessa condução das atividades. Os alunos, ao passo que forem entregando, eles vão pontuar a sua carga horária. Então, por exemplo, se eu passo 10 atividades e o aluno fez só 5, então ele não vai ter as 60 horas, ele vai ter a carga horária de acordo com o certificado, vai sair no certificado de acordo com a atividade, o envolvimento prático dele.
tá? Então, eu sei que vocês são alunos nota 10, então todo mundo vai fazer suas atividades e conquistar suas 60 horas, tá? O valor do curso hoje, quem está aqui participando dessa aula tem um valor promocional, tá bom? De R$ 297, tá? E esse valor ele só vai ficar ativo, a promoção, tá? Por 2 dias, tá bom? Então, por 48 horas após o nosso evento. Então, as condições de pagamento à vista, né? Pix ou transferência, ou boleto parcelado em até 2 vezes. Quem quiser parcelar no cartão de crédito, a mais dessas 2 parcelas, aí vai ter os juros. Quanto mais parcelas, mais juros. Então, fica esse valor promocional de R$ 297, mas esse curso, ele está 350, não é isso, Claudilene? Isso. 350 reais, mais o 380, desculpa, 380. Mas fazendo aqui hoje, daqui até 2 dias, a gente consegue manter aí o valor promocional de R$ 297, tá bom? Exatamente. Às vezes a gente tem a impressão de que, por exemplo, você faz um diálogo desse, né? Aí você, gestão de pessoas, estratégia de pessoas. Foi muito isso que eu recebi de feedback, né, de algumas pessoas. Gestão de pessoas, estratégia, eu sei me dar muito bem com gente é muito difícil. E aí, quando a gente vai para as entrelinhas, né, a gente precisa de técnicas, a gente precisa de habilidades, né, para dar-se com esses momentos bem conflituosos, né? Não tem como você, não tem uma bola de cristal. Claro que vai ter esses conflitos, são naturais, claro que você vai despertar a antipatia daquela pessoa, o famoso ranço, né, que as pessoas dizem no senso comum, né? Eu peguei um ranço daquela pessoa. Mas é isso, né? Muitas vezes eu percebo nessas relações essa fragilidade, essa falta de entendimento, né? Do que é ser essa pessoa assertiva, do que é ter essa comunicação assertiva, né? O que você faz para a vida do outro, o que impacta na vida do outro, né? O poder da comunicação. Geralmente as falas elas ofendem muito mais do que você vai ir e agredir, porque aquilo injeta na cabeça da pessoa, né? Introduz. Então, é um curso de extrema necessidade, né, gente? É uma coisa que a gente está precisando melhorar muito, principalmente depois do advento das redes sociais, né, do WhatsApp, dessa questão, para que a gente não se perca. Empresas fecham, empresas quebram, negócios quebram, projetos quebram, relações quebram, ficam conflituosas por falta dessa comunicação, né, dessa comunicação mais empática. E aí a gente vai fazer o sorteio dessa agenda, que eu disponibilizei a foto para vocês, através desse Google Forms que vocês fizeram o preenchimento, somente vocês que estiveram aqui presentes na aula, que preencheram esse formulário, que vão participar do sorteio e que vão participar do sorteio da Bolsa, né? E aí, aquele grupo lá que a gente está, ele vai ser o nosso canal de prestação de conta com vocês, para que vocês tenham uma transparência de como foi essa dinâmica. E aí a gente pode... Tem só uma pergunta da Elidane. Ela disse, o negócio que me pegou foram as atividades, porque às vezes tem um plantão noturno. Daiane, não se preocupe, que a professora aqui, ela é empática, viu? Eu sou muito empática. Eu sei que o nosso tempo é corrido, e quando a gente investe o nosso tempo em conhecimento, aí é que eu fico mais, assim, maravilhada. Aí é que a empatia cresce. Então, não se preocupe que a gente vai dar tempo de entrega de atividades. Não se preocupe com isso, tá bom? E as aulas, elas também, gente, o curso ele vai ser em modalidade online, através da plataforma Zoom, e as aulas também vão ficar gravadas, né? Então, assim, vai ser aula remota, mas que está ali, que posteriormente vocês vão assistir, tendo acesso a ela naquele momento que foi exposto. Por exemplo, aqui, a nossa reunião aqui, ela está sendo gravada. Posteriormente, se vocês quisessem ou a gente viesse, por exemplo, eu não assisti, a gente poderia estar disponibilizando o link, e as aulas vai ser nesse mesmo formato.
Entende? Então, assim, Exatamente. é um formato, um viés exatamente que ele veio para trazer para essas pessoas, devido a esse cotidiano acelerado, essa oportunidade de estar estudando, de estar aprendendo, né? Então, não se Isso. preocupe, fica Não gravada, vai conseguiu, não conseguiu assistir a aula, a gente manda o link, não é isso? manda o link, exatamente. Aí tem todo esse processo de cuidado para que vocês não percam o conteúdo. O importante é que não percam o conteúdo, que assiste aí dentro das suas possibilidades, né? E sejam essas pessoas que tenham Maravilha. essa comunicação assertiva aí nos espaços. Vamos só fazer um registro, professora Júlia, para a gente finalizar aqui. Vamos. O sorteio a gente vai categorizar o preenchimento de vocês, preencham agora, tá? Porque não vai ser disponibilizado esse link lá. Vai ser disponibilizado somente aqui. A gente teve um quantitativo de 25 pessoas em sala. Então, vai ser por base desse link que a gente vai fazer o sorteio e a agenda e o sorteio da bolsa. Vou até colocar aqui novamente para quem não preencheu, tá bom? Vocês podem. Quem aqui puder abrir a câmera, né, para a gente fazer o registro, a professora e a Claudilene vai ficar muito feliz, viu? Exatamente, para a gente fazer aqui esse registro aqui. Esse preenchimento está sendo mandado por onde esse formulário? No chat. No chat. Estou botando agora novamente ele lá no chat, Google Forms. Você abre, você clica no link e aí você vai preencher lá com o seu nome, telefone e as informações para participar do sorteio. Vai ser através dele. Alguém mais vai abrir a câmera para a gente fazer o registro? A Jordânia está dizendo que não vai poder abrir a câmera. Ah, é. Alguém mais, gente? Ou só as carinhas? Olha aí, Júlia, as aulas Oh, coisa remotas. boa. A Jesus abriu, Eu só coisa tentando boa. adivinhar quem é os Moto G8 Pau, não sei o que, iPhone. É a realidade do online. É, isso. Você consegue fazer o print aí no seu computador? Consigo, Eu acho que o meu Vou aqui não fazer. sabe. Pois vamos lá, todo mundo bonito, sorrindo aí para a câmera. O Moto G8 aqui, Paulo, disse que não vai abrir Como a é, câmera. como é o nome do Moto G8, Paulo? Bota teu nome aí pra gente conhecer. É, só para a gente saber. Pronto, então é Fran. Pronto, Fran. Então, olha só, no 3, todo mundo aqui abrindo o sorrisão que eu vou tirar o print, tá? Então, 1, 2, 3. Pronto, maravilha. Vou colocar aqui para a Claudine. E a gente vai disponibilizar lá no grupo. Pois é Isso. isso. Bom descanso. Você vai fazer o sorteio agora? Não, Ou só porque eu acho que eu vi aqui, pelo que eu percebi, teve gente que Não preencheu fiz 3, o print, 4. porque eu estava preenchendo o formulário. Eu não Você saí quer no tirar? print. Vamos tirar outra, vamos Júlia. tirar Bora. outro? Vamos. Diana não Vamos lá. saiu. Vamos lá. Abra a sua Abra câmera, as Claudine. câmeras. Vamos lá. Dá para ver. Pronto. Então, vamos Eu lá. não... Todo mundo abrindo as câmeras. Victor, tu abriu a câmera. Ai, abriu. Agora o Victor abriu. Vamos lá. Então, 1, Mas a 2, Fabiana em si 3. não abriu. Abriu. Estou aqui, gente. Tá aberto. Ah, tá lá em cima. Pronto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Show. Jesus. Pronto. Júlia, Pronto. eu não vou fazer o sorteio agora, porque eu abri o Google Forms, teve pessoas que preencheram 3 vezes, aí é bom a gente categorizar direitinho para que seja uma forma assertiva. Pronto. Perfeito. A gente disponibiliza lá no grupo o vídeo, tal e tudo, tá Ah, bom? ótimo, perfeito. Então, Será meus se, queridos será e se eu minhas fiz certo meu queridas, formulário aí? Como é que eu faço para Não, saber? deve Será se eu ter fiz feito. certo meu formulário? Chegou para você preenchimento com sucesso? Se tiver chegado, você preencheu certo. Ou você quer tentar novamente? Estou disponibilizando aí para você tentar. Eu não lembro se apareceu com sucesso. Mas deve ter registrado. gente, eu quero fazer um pedido para vocês antes da gente encerrar. Eu vou colocar aqui no chat. Não, eu vou passar para você, e aí você bota lá no grupo deles. Um painel no Padlet, onde você vai colocar o que você achou da aula, né? Dar uma nota para a aula
e quais foram as contribuições que essa aula gerou para a tua vida. Então, abre lá, ele é bem intuitivo. Abre lá, coloca a tua nota, você vai lá e acessa, clica e faz o comentário lá no painel do Padlet, gerando um painel. Então, a Claudilene vai colocar o link no grupo, e aí, para eu receber esse feedback com vocês, porque a professora Júlia adora um feedback, tá bom? Porque faz com Vocês que eu definem melhore. uma palavra, né, Júlia, para a gente construir uma nuvem de palavras Isso, através das percepções de vocês desse momento. Aí vocês colocam lá, gente, críticas também, tá? Porque não tem perfeição, a gente está aberta a críticas também, exatamente. Muito né? bem, obrigada. Um beijo grande, obrigada mais uma vez, e Eu vou até a ficar próxima. só com você na sala, Júlia. Vamos Combinado, Vou removendo aqui eles. tá certo. Só para a gente fechar aqui uns feedback. Tchau, tchau, boa noite para todos. Obrigada, Jordânia.